Esta semana desembarcamos no Canadá. Segundo o maior país do mundo em área territorial, o Canadá tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês, uma folha de bordo em sua bandeira, grande diversidade cultural e um longo e rigoroso inverno. Colonizado por franceses e ingleses desde o século XV, o Canadá é hoje uma das nações mais ricas do mundo. É o maior produtor mundial de zinco e urânio, o maior exportador de produtos agrícolas como trigo e outros cereais e dono de boas reservas de petróleo. Tradicionalmente um país de imigrantes, o Canadá recebe muitos brasileiros. Hoje nós vamos conhecer alguns desses compatriotas e descobrir por que o Canadá precisa deles. Tudo isso aqui no Planeta Brasil. Para entender melhor por que o Canadá atrai tantos imigrantes, nos encontramos em Toronto com a consultora de imigração Mônica Pinto. Eu conheci a Inglaterra, os Estados Unidos e o Canadá, isso em 97. E decidi migrar para o Canadá porque quando eu coloquei os meus pés aqui no aeroporto, eu me senti muito bem-vinda. O Canadá recebe muito bem o imigrante porque precisa dele. Uma das principais razões é que a nossa população, eu digo a nossa porque eu já sou cidadã canadense, a nossa população está envelhecendo, né? Ocorreu o baby boom, que a gente chama, que foi de 46 até 65, 1965, e essa população está envelhecendo e nós estamos num déficit de crescimento populacional desde essa época. E como é um país muito grande, de muitos recursos, nós precisamos de gente em todas as áreas aqui. Então, essa é a principal razão de que o Canadá sempre teve aberto a imigração. E acho que isso não vai... É um caminho longo ainda a ser seguido, né? Como a Mônica disse, falta gente no Canadá. Pelo seu grande espaço físico, o Canadá possui um dos menores números de habitantes por quilômetro quadrado do mundo, apenas 3,4. Sim, a mão de obra não tão qualificada, essa eu acho que é o maior déficit aqui. Porque o cidadão canadense, aquele que nasceu aqui, ele vai para a escola, ele vai fazer high school, ele vai fazer um curso técnico, ou ele vai para a universidade e ele vai achar um trabalho nesta área dele. Por isso é que se traz gente, inúmeros trabalhadores, muitas vezes do México, para se trabalhar em fazendas, não é? E, enfim, em todas as áreas, nas áreas de limpeza, e nas áreas de daycare, para cuidar de crianças, né? Todas essas áreas onde não se precisa uma qualificação especial, onde tu aprende no trabalho, fazendo o trabalho. O trabalho da mão de obra não qualificada, contudo, tem tempo limitado no Canadá. Na mão de obra não qualificada, não é possível se virar residente permanente. Então, isso ele entende, quando ele faz esse contrato de trabalho, de que ele tem um tempo, que seja de 1 ano de contrato ou 2, ele tem que deixar o país. Isso tem que ficar muito claro e essa intenção, o oficial de imigração precisa estar seguro disso para, inclusive, deixar ele entrar. Mas uma vez a pessoa entrando e vendo as oportunidades, o salário e a conveniência de estar num país seguro como o Canadá, ele vai buscar formas de retornar talvez num trabalho mais qualificado ou de alguma outra forma encontrar uma função dentro daquele trabalho, mas de gerência, vamos dizer assim, que ele se torne o supervisor ou gerente do local. Esse trabalho já faz com que ele, depois, trabalhando 2 anos, possa aplicar para residente permanente. Para quem fala inglês ou francês fluentemente, tem grau de mestrado ou uma oferta firme de emprego no nível de gerenciamento para cima, o Programa Federal Skill Worker, o Programa Federal do Trabalhador Qualificado, possibilita entrada legal e moradia permanente no Canadá. Este foi o caso da família Peron. Tudo começou quando eu era estudante universitário. Eu tive a oportunidade de 2 verões para os Estados Unidos e ficar com um tio meu que ele morava lá no lugar de praia. Eu fiquei apaixonado com os Estados Unidos e sempre cacei maneiras de ir para os Estados Unidos legalmente, só que eu nunca consegui. E eu fiquei sabendo que o Canadá era aberto à imigração, então resolvemos fazer o processo de imigração federal do Canadá.
Para obter o visto é necessário atender a alguns pré-requisitos, como fluência do idioma, formação acadêmica do casal e potencial de empregabilidade. É como uma prova. Para ser aceita, a pessoa precisa obter uma pontuação mínima de 67, no máximo de 100 pontos. Mas ser aceito é apenas o começo de um longo processo. Eu brincava com a Patrícia no começo aqui que a gente mudou de classe social quando a gente entrou no avião. Que a gente entrou no avião lá, numa classe social, e a gente desceu aqui sem nada e nem ninguém, morando na casa dos outros. A gente foi morar em homestay, por indicação de uma amiga brasileira. E achar um emprego também não foi fácil. Foi bem difícil, porque a gente não compete em par de igualdade com o cidadão canadense. Por exemplo, o estudo que você tem no Brasil, eles não valorizam igual, valorizam uma pessoa daqui, uma pessoa que é imigrante, mas que estudou aqui. A sua profissão, a sua experiência profissional também não vale muita coisa. Então, a gente começa quase que do zero de novo. Então, é difícil, é no peito e na raça. A Patrícia conseguiu, mais rápido que eu, se recolocar. Mas eu demorei, por exemplo, 4 anos para entrar na minha área de novo aqui. Momentos difíceis, mas superados, e que hoje fazem os dois se orgulharem da atitude que tomaram. Valeu muito a pena, e a gente está aqui há 5 anos já, estamos super estabilizados, trabalhando, já tivemos nossas 2 filhas aqui, felizes. E no próximo bloco vamos conhecer os brasileiros que são maioria no Canadá, os estudantes. E ainda um médico que chegou como estudante e virou referência no país. Não sai daí. Aqui existe um controle de qualidade muito rigoroso. Não é só você chegar aqui e falar, eu sou médico, e o pessoal falar, pode praticar, sabe? Vem aqui, né? A demanda por mão de obra primária trouxe muitos brasileiros para o Canadá, mas não é nesse setor que vamos encontrar o maior número de compatriotas aqui. Os estudantes vão para todas as províncias, para todas as cidades, e o aprendizado deles não é só no inglês, eles vêm aprender inglês nos mais diferentes níveis, mas eles acabam se inserindo nessa cultura. Segundo o governo canadense, só no ano de 2011, 20 mil brasileiros vieram estudar no país. O governo brasileiro apoia esse tipo de iniciativa através de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que confere bolsas de estudos a jovens com ótimo desempenho acadêmico no Brasil. A Universidade de Toronto recebeu 130 novos estudantes graças a esse programa. O programa começou faz pouco tempo. E assim, todo estudante de ensino superior tem uma vontade de incrementar o currículo estudando fora do país, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, até mesmo pela experiência de vida. E aí eu estava procurando essa oportunidade, vi anúncios do programa, me interessei, apesar de não ter tido nenhum tipo de estudo específico na língua inglesa, e na verdade, para participar de um programa desse você tem que ter excelência em alguma língua estrangeira. Eu tentei, fiz a prova de proficiência na língua inglesa, acabei me saindo muito bem, graças a Deus, e aí foi acontecendo tudo muito rápido. Graças às notas também boas na universidade, acabei tendo a oportunidade de estar numa universidade de excelência como é a Universidade de Toronto. Qual seria então a importância para um aluno brasileiro morar fora do Brasil, ter essa experiência pelo menos? Bom, eu acredito que a questão do inglês, ter a fluência hoje no inglês, ele é essencial, principalmente para as multinacionais que estão instaladas no nosso país. Saber se adaptar a diferentes culturas, diferentes situações, até a alimentação mesmo, que é muito diferente. Então você acaba amadurecendo muito e se adaptando mais facilmente às diversidades. Você acha que o seu futuro aqui está bem encaminhado? Bom, eu vou estudar aqui por 1 ano. Pretendo retornar para o Brasil, acredito que quero levar muito conhecimento para o Brasil para ser aplicado nas nossas empresas, nas nossas universidades, nas áreas que a gente considera estratégicas para o desenvolvimento do país. A intenção do Arthur de voltar para o Brasil não é apenas uma opção, é uma regra. O CNPq e o governo brasileiro estão financiando o nosso estudo aqui. Eles estão pagando as taxas da faculdade, os custos da viagem, os custos de estadia. Então a gente tem um compromisso com o governo, a gente tem que, como a gente vai ficar 1 ano, a gente tem que voltar e ficar pelo menos 1 ano no Brasil.
Todos eles ainda estão no começo de suas viagens, afinal esta é a primeira turma do programa aqui na universidade. A Carol fala das expectativas dela para a temporada. Está sendo uma experiência muito boa, poder aprender mais um pouco do inglês e conhecer novos professores, outra faculdade, outro país. E aqui em Toronto eu acho que tem um plus a mais, porque tem gente do mundo todo, a cidade hiper cosmopolita. Então, é uma vivência tanto pessoal como profissional muito boa para todos nós que estamos participando do programa. Vocês já tinham passado por essa situação de viver com um monte de gente de outro país ou ainda não? Não, e aqui é curioso que todo mundo fala outra língua, assim, não é só inglês, mas chinês, coreano, tudo é diferente. Você já aprendeu um pouquinho de coreano? Não. O caso da outra Carol é diferente. Ela já teve uma primeira experiência com intercâmbio e foi exatamente aqui no Canadá. A Carol já veio uma, tá na segunda. Qual vai ser a próxima agora? Olha, não sei. Quem sabe, né, vir para morar, e eu já pensei bastante nisso. Eu sei que o Canadá, ele abre bastante portas para quem quer vir trabalhar mesmo, fazer a vida aqui, né? Incentivam bastante. Esta vontade de seguir uma carreira no Canadá depois de estudar aqui não é exclusividade da Carol. Quando alguém vem e visita o Canadá e vem estudar inglês e é acolhido e fica inserido na cultura canadense, esse estudante é aquele que amanhã vai emigrar, não é? Claro que tem o imigrante que já decidiu, aquele que sai do Brasil já com a sua profissão, que já conseguiu um trabalho aqui e que ele já está direcionado, ele sabe. Mas eu penso que a grande maioria é o estudante que tem essa vivência aqui e que daí ele decide que ele quer ficar. Então, eu volto, termino a minha faculdade, daí como eu aplico, então, para emigrar. Sandra é um exemplo do sucesso do intercâmbio acadêmico entre Brasil e Canadá. Formado em medicina, Sandro veio para o Canadá para ampliar seu treinamento, com a meta de se tornar professor e pesquisador. Como sua residência em hospitais brasileiros não foi aceita como experiência profissional no Canadá, Sandro participou de uma fellowship, uma residência voltada especificamente para seu treinamento em hospitais canadenses. Você se forma em medicina, você vira médico. Aí depois disso você faz 5 anos, vamos dizer, de cirurgia e você se torna um cirurgião. Depois de você se tornar um cirurgião, você quer se tornar um cirurgião cardíaco, por exemplo, você faz um fellowship em cirurgia cardíaca de mais 2 ou 3 anos. Então, quando eu vim para cá, eu vim fazer um fellowship de trauma, que foram 2 anos depois de eu já ter terminado minha residência como cirurgião geral. Para o Sandro, o esforço de começar a estudar novamente valeu muito a pena. Afinal, ele estava recomeçando a carreira em um país modelo na medicina. O Canadá realmente tem uma das melhores medicinas do mundo. Aqui a medicina é socializada. Então, aqui no Canadá, todo mundo tem acesso à medicina gratuita. E aqui também no Canadá existe uma ideia maior de equidade. Então, todo mundo tem direito a receber um tratamento médico adequado. Então, não só a medicina é gratuita, como a qualidade da medicina é bastante boa, né? Mas isso só é possível porque o Canadá é um país razoavelmente rico e tem uma população pequena. Hoje o Sandro é professor de cirurgia e terapia intensiva da Universidade de Toronto e presidente da Associação Canadense de Trauma. A presença de médicos de outros países no Canadá é uma consequência da falta de população natural do país. E os brasileiros pegam carona nesse barco. Só nesse hospital aqui, eu digo, tem eu aqui na cirurgia geral, tem um outro colega meu que é o chefe do laboratório aqui do hospital, tem mais um colega que trabalha na UTI, o chefe da cirurgia cardíaca da Universidade de Toronto é brasileiro, formado em Curitiba, um dos chefes da pneumologia do hospital também é outro brasileiro, então tem brasileiro praticamente em todo o hospital aqui. Mas o Sandro lembra que para um médico se estabilizar aqui não é fácil. A diferença aqui é que aqui existe um controle de qualidade muito rigoroso. Não é só você chegar aqui e falar, eu sou médico, e o pessoal fala, pode praticar, sabe? Vem aqui, né? Você tem que passar por um crivo inteiro
Se você preencher o nível de qualidade que eles esperam de você, você tem uma chance de poder ter sua licença e poder praticar aqui no Canadá. Mas não é fácil. Em geral, para um médico brasileiro poder vir para o Canadá e poder praticar aqui, em geral leva em torno de 6 a 10 anos até você poder ter sua licença. Os médicos brasileiros fazem um excelente trabalho no Canadá e são muito bem vistos por aqui. Eu não diria nem só o médico brasileiro, mas eu diria o brasileiro em geral, sabe? O brasileiro que sai para fora, especialmente o que sai para fora do país, em geral é um pessoal que sabe o que quer. Eles decidiram na vida que eles querem uma coisa melhor do que eles têm. A minha experiência com brasileiros aqui no Canadá tem sido que o brasileiro trabalha duro, é dedicado e, em geral, ele é competente também. E aqui o pessoal valoriza trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha duro, você vai ter o seu dinheiro, vai poder comprar sua casa, vai poder passar suas férias, vai ter boa escola do seus filhos e vai ter uma boa medicina também, sabe? E então o brasileiro tem uma vida razoável aqui no Canadá, num curto período de tempo, justamente porque ele é trabalhador, ele é dedicado e ele acaba sendo bem sucedido. E no próximo bloco, o brasileiro bem-sucedido que enfrentou o preconceito e as dificuldades de recomeçar uma vida em outro país. O seu inglês não é tão fluente no começo, você precisa sobreviver, você trabalha o que aparece para você sobreviver. O Canadá também é um país famoso por sua diversidade e está na vanguarda pelo reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais. O lugar perfeito para o Arnon Mello construir a sua vida. Com seu parceiro Peter, Arnon começou sua empresa do zero e hoje são empresários de sucesso. Para conhecermos a história dele, nos encontramos em um famoso bairro de Toronto. Esse bairro é o Church and Wellesley, né? A gente está na Church Street e é o bairro gay de Toronto, onde está a maioria dos bares, os restaurantes, as discotecas aqui de Toronto e onde todo mundo vem de noite. Então, na verdade, todo mundo que tem um negócio aqui nessa rua é gay ou gay friendly. Apelidada de The Village por seus frequentadores, o bairro é um símbolo do movimento GLS e possui uma estátua de Alexander Wood, o primeiro homossexual assumido do Canadá. Apesar da força cultural do lugar, a comunidade gay de Toronto pode ser encontrada em qualquer bairro da cidade. Eu já morei aqui 5 anos com o Peter, o meu partner, nessa rua aqui que a gente está filmando. E foi bom, mas é bom ter tranquilidade agora. A gente não precisa estar no meio, né, sempre. Porque é muito movimento aqui durante o dia, durante a noite, então a gente queria um pouco de paz. Então a gente saiu um pouco do centro da cidade. E a comunidade gay gosta de festa também? Todo mundo gosta de festa, todo mundo sai, todo mundo dança, todo mundo come fora. Então, principalmente no verão aqui no Canadá, é muita atividade que a cidade proporciona. Natural de Taquarituba, interior de São Paulo, Arnon veio para o Canadá com um objetivo: tornar-se independente dos pais. Consegui o objetivo porque aqui, não importa aonde você trabalha, você consegue sobreviver. Você consegue pagar o seu aluguel, você consegue alugar um lugar legal. Lógico, com um estudo, uma carreira, você ganha muito mais, lógico, você se melhora. Mas no começo, qualquer pessoa consegue sobreviver aqui. O começo do Arnon foi parecido com o de qualquer imigrante. Vários empregos e muita luta. Quando cheguei no Canadá, meu primeiro emprego foi numa fábrica de bateria, de pilha, né? Que fazia pilha, Eveready. E eu trabalhei lá até o meu chefe descobrir que eu era daltônico, que eu não conseguia separar o verde do vermelho. E aí eu não consegui trabalhar lá mais. Eu trabalhei de garçom, eu fui faxineiro, eu fiz todos os subempregos, né, que as pessoas fazem quando chegam aqui, porque o seu inglês não é tão fluente no começo, você precisa sobreviver, você trabalha o que aparece para você sobreviver. A diferença dele para muitos foi que no seu novo país ele descobriu a sua opção sexual. Logo quando eu cheguei no Canadá, eu conheci o Peter, meu partner. Foi, acho que no primeiro ano que eu estava aqui. E lógico que mudou minha vida, porque ele é uma pessoa que eu amo, que eu amei do momento que eu vi e é meu parceiro desde então. Mas ter encontrado ele mostrou um outro lado do Canadá que eu não conhecia, um lado de liberdade, de direitos humanos. Desde 1969, no Canadá, qualquer tipo de ação discriminatória contra os homossexuais é considerada crime contra os direitos humanos.
As conquistas da comunidade não pararam aí. O Canadá é pioneiro no reconhecimento da legalidade da união gay. Em 2002, houve uma votação no parlamento que o primeiro-ministro na época, que era o Jean Chrétien, queria que as pessoas votassem com uma consciência livre. E todo mundo votou que seria permitido no país como uma lei federal, no caso. Desde 2005, o casamento gay é reconhecido em todo o país. Algumas pessoas falaram, eu não me importo com isso, para mim, os meus direitos aqui estão protegidos, eu sou protegido pelo país, eu não preciso ter essa lei de casamento. E outras pessoas acharam importante isso, porque seria um marco que daria mais direitos ainda para quem era gay. Então, eu falei, não, acho que a gente tem que fazer parte desse movimento que a gente tem esse direito, então vamos abraçar esse direito e vamos casar, porque mostra que a gente acredita no país. Você qualifica para certos benefícios. Quem era gay no passado não podia, mesmo morando junto, mesmo tendo uma casa junto, mesmo dividindo tudo, não tinha certos direitos perante as leis do Canadá. E agora com o casamento homossexual no Canadá, nós temos os mesmos direitos que qualquer pessoa. Então isso é importante, é ter essa igualdade de direitos que todo mundo lutou, entendeu? Que é a questão maior dos direitos aqui no Canadá, eu acho. Mas viver e trabalhar juntos numa bem-sucedida empresa de logística é um outro tipo de desafio. Ser casado, morar junto e ter uma empresa junto não é fácil, mas a gente tem funções diferentes e criando funções diferentes dentro da empresa, a gente conseguiu achar o nosso espaço. E lógico, a gente não faz nada sem um consultar o outro. Então é muito bom trabalhar com o seu parceiro. Dentro da empresa, Arnold nos apresentou o Peter, que por sua vez nos contou o seu lado nesta vida de casamento e sociedade. Ele não tem medo. Ok? Eu não tenho medo. Exatamente, mas eu tenho só medo. O Peter é mais conservador, né? Conservador. E eu sou mais aventureiro. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o copo está sempre mais cheio do que vazio. E eu sempre acredito no que eu sei. Eu nunca tive esse medo. A razão de ter essa empresa hoje, a gente ser bem sucedido, é um sucesso nosso junto, porque um equilibra o outro nesse sentido. E do lado pessoal, como é se relacionar com o brasileiro? Como é ter um partner brasileiro? Melhor coisa do mundo para mim. Boa resposta. Não, mas quando eu encontrei Arnold, eu descobri novo paixão por vida, novo paixão por todas as coisas pequenas. Em inglês, all that I am is because of him. Tudo que eu sou. Tudo que eu sou é a causa dele. Por minha causa. Sim. Nossa. Sim. Eu já vi a declaração aqui, né? On camera. Não, minha mãe diz isso. A mãe dele fala isso. Ainda bem. Thank you, Gaynor. Obrigado. Com um casamento e uma empresa bem-sucedida, será que o casal tem intenção de adotar uma criança? Uns anos atrás a gente tinha pensado nisso, eu tinha muita vontade de adotar. Nunca tive vontade de ter um filho biológico, né? Um filho meu, porque eu acho que, principalmente no Brasil, aqui no Canadá, tem muita gente para ser adotada, tem muita criança para ser adotada. Acho que a gente não teve essa vontade de gerar um filho. Mas é complicado, eu acho que você ter um filho precisa ter uma paixão dos dois, não só a minha, né, mas... E a gente vive uma vida muito corrida. E também o Peter tem 6 sobrinhos, né? Sim. E eu tenho uma sobrinha, então nós temos muitas crianças na nossa vida. Então meio que substituíram aquela vontade de ter o nosso próprio. Então a gente já tem muita energia para dar para outro. Arnold e Peter, um casal como qualquer outro, com todos os seus direitos, deveres, dificuldades e alegrias. Você tem que amar, você tem que respeitar o seu companheiro, você tem que respeitar e amar o país onde você tá, porque o país acaba te dando de volta, se você dá pra ele também. Planeta Brasil acaba a sua viagem pelo Canadá por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo final de semana. Tchau!
essa nossa Felipe de segurança. Felipe de segurança. Ela é o cão de guarda.